Olá, boa tarde, amados irmãos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para partilhar esses momentos de reflexão, de estudo da palavra do nosso Deus, como tem sido até aqui. Espero que a semana esteja a correr bem a todos os irmãos, dentro dos limites do quadro no qual estamos a viver. Queria mais uma vez lembrar que o nosso texto para o nosso estudo, para a nossa reflexão de hoje, encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, portanto estamos ainda a refletir no Sermão do Monte para compreendermos de uma forma mais profunda o ensino do Senhor Jesus Cristo e também as implicações para a nossa própria vida. Então, na semana passada, nós refletimos sobre o versículo 26, portanto, do capítulo 6, e eu disse que iremos sempre recomeçar no versículo 25, que acaba por ser o princípio geral que vai governar o ensino desta parte final do capítulo 6. Então, hoje a nossa reflexão vai até ao versículo 30. Embora segundo as orientações que temos, na próxima semana ainda voltemos a falar sobre o versículo 30. Mas agora vamos ler do 25 até o versículo 30, embora o texto específico da nossa lição começasse ou tivesse que começar no versículo 27. Então, assim diz a palavra do nosso Deus. Espero que os irmãos tenham todas as vossas Bíblias também para acompanhar. E eu vou ler aqui na minha versão, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? A nossa reflexão termina com essa pergunta e eu queria pedir então que pudéssemos ter uma palavra de oração, agradecendo ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor e cuidado por nós. Obrigado pela vida que tu nos dás. Obrigado pela tua palavra que nos ensina sobre ti, sobre a tua vontade para conosco e também sobre nós próprios. Obrigado porque nela nós encontramos as instruções necessárias para o nosso caminhar diário. Ajuda-nos, ó Pai, a meditar nela dia e noite e a buscar nela os princípios necessários para viver de forma diferente. Esta é a nossa oração que te fazemos, pedindo e rogando a ação e a orientação do Espírito Santo para o entendimento do texto bíblico. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o nosso estudo, portanto, no versículo 25, o Senhor Jesus acaba por estabelecer o princípio geral para que, no sentido de que os seus discípulos não andassem ansiosos, portanto, extremamente preocupados ou agitados com a sua vida e também com o seu corpo. E ele estabelece ali o princípio dizendo que a vida é muito mais do que a comida e o corpo é muito mais importante também do que o próprio vestuário. E ele diz que sim, há uma relação entre a vida e os alimentos, e há também uma outra relação entre o corpo e o vestuário, mas o Senhor estabeleceu aqui a orientação, digamos assim, os princípios e também os valores. Portanto, os alimentos devem servir o corpo, assim como
devem servir a vida, assim como portanto, o vestuário deve servir o corpo. Portanto, se Deus garante o alimento e o vestuário, o necessário, então nós devemos viver vidas sem ansiedade nenhuma. E ele então continua a sua argumentação usando uma ilustração das aves do céu. E ele diz que essas aves não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Ou seja, as aves não fazem previsões para uma segurança a longo prazo. E mesmo assim, Deus cuida deles diariamente. E a conclusão lógica do Senhor Jesus Cristo, também em forma de uma pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Obviamente, essa é uma pergunta retórica que espera uma resposta óbvia. Portanto, nós somos muito mais importantes, valemos muito mais do que as aves do céu. E a dedução lógica dessa pergunta é a seguinte: então, se Deus cuida as criaturas menos importantes, será que Ele deixará de cuidar das criaturas mais importantes? Portanto, a resposta óbvia é que não, Deus nunca o fará. Então, a partir dessa premissa, dessa primeira dedução lógica daquela grande verdade do versículo 25, o Senhor Jesus, então, acaba por nos ensinar uma outra verdade, tendo em conta essa questão da ansiedade. E ele diz: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E nós sabemos que aqui há várias interpretações, há vários significados. O côvado normalmente era aquela medida, portanto, o padrão de medida que os antigos tinham, portanto, é a distância entre o cotovelo e o dedo mais comprido da mão. Portanto, é isso que chamava côvado. E também, aqui na mesma abordagem do Senhor Jesus Cristo, alguns dizem estatura, outros dizem o curso da vida. Portanto, na minha compreensão, nada está errado aqui. Por quê? Porque, embora ela pensasse na vida, ou no prolongamento da vida, ou na extensão da vida, e ele está a dizer que ninguém, por causa da ansiedade, ou com base na ansiedade, pode acrescentar mais algum tempo da sua vida. Portanto, a ansiedade não faz isso. Antes, pelo contrário, até deixa-nos doentes, não é? Aquela ansiedade extrema, portanto, pode afetar o nosso próprio corpo e até diminuir a nossa saúde. Portanto, o que o Senhor está a querer defender aqui é a ideia de que, por mais ansiosos que estejamos, nós não conseguimos acrescentar mais um tempo da nossa vida. Por outras palavras, ele está a dizer que essa ansiedade extrema é inútil, porque ela não contribui para um benefício em relação à vossa própria vida. Nem aumenta a altura, e aqui compreendemos que quando nós crescemos, portanto, os nossos dias vão aumentando, não é? Semanas, anos, meses e anos, mas ao mesmo tempo também nós crescemos um pouco em altura. Portanto, tanto uma coisa como outra tem a ver com acrescentar alguma coisa na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo, no fundo, está a dizer que a ansiedade não vai contribuir para isso. Portanto, quem vive numa espécie de ansiedade constante, ele apenas está a produzir prejuízos e não vantagens em relação à própria vida. Então, depois de dizer isso, ele volta ao outro aspecto que já tinha tratado no versículo 27, no versículo 25, aliás, e faz mais uma pergunta. E quanto ao vestuário? Por que andais ansiosos? Então ele usa o exemplo natural. Como um bom mestre que era, já tinha usado a ilustração ou o exemplo dos pássaros, das aves, e agora vai usar o exemplo das flores. Ele diz assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Portanto, ele está a dizer, olhem para a beleza das flores. Olhem como elas são bem pintadas, não é? Embelezam a natureza. O brilho é maravilhoso, a beleza é extraordinária. E essas flores não fazem por si mesmas, portanto, o seu brilho e a sua beleza não é fruto do seu próprio trabalho. Significa que alguém as embeleza, alguém as pinta e alguém as coloca na natureza, não é? Então ele está a usar essa ilustração para dizer que
nós devemos olhar para essas flores e a forma natural como elas crescem e também embelezam a própria natureza. E ele continua então o seu argumento. E eu vos digo, ou vos garanto, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão era conhecido como um rei rico, um rei até extravagante, com muita sabedoria, mas também com muitos recursos, e algumas histórias dizem que ele, em cada dia, portanto, tinha uma muda nova, não é? Ele se vestia com esplendor, os que o visitavam ficavam espantados, não só com a riqueza, a beleza do seu palácio, mas também aquilo que ele próprio tinha como vestuário, alimento, etc. E isso fazia com que os visitantes que ele recebia ficassem pasmados com a riqueza que aquele homem exibia. E o Senhor Jesus diz que mesmo o próprio Salomão, em toda a sua riqueza e o esplendor do seu vestuário, no seu guarda-roupa, nunca se podia comparar com a beleza das flores naturais, não é? Portanto, e nós sabemos que tudo que os técnicos, especialistas tentam fazer com a roupa multicolor, todas as combinações, etc., no fundo acabam por tirar também da natureza. Portanto, aquilo que é natural é muito mais belo do que aquilo que é artificial. É nesse sentido que o Senhor diz que, mesmo no seu momento de grande relevo, portanto, Salomão nunca conseguiu exibir beleza tal, por meio do seu vestuário, comparável à beleza, portanto, das flores. E ele então conclui aqui no versículo 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé ou de pequena fé? Então, o Senhor Jesus que está a introduzir aqui um elemento muito interessante. No fundo, está a dizer que uma das causas da ansiedade é exatamente a falta de fé. É claro que nós podemos até arranjar desculpas, etc. É natural, o ser humano foi criado com algum grau de ansiedade e podemos buscar todas essas razões. Mas o Senhor que nos criou, que conhece a nossa personalidade, ele acaba por estabelecer um princípio aqui. E diz claramente que uma pessoa que vive constantemente em ansiedade, profundamente perturbado e inquieto ou inquieta por aquilo que vai comer, por aquilo que será o dia de amanhã, é alguém que está a revelar pouca fé no Deus que cuida tanto das aves, assim como faz crescer a erva do campo. Portanto, o que o Senhor Jesus está a ensinar aqui é uma lição muito grande que nos deve levar a evitar qualquer tipo de ansiedade que demonstra, por um lado, falta de fé, mas também, como resultado da mesma vida de ansiedade, pode nos privar de algumas vantagens que nós supostamente estaríamos à espera com essa azáfama, com essa preocupação máxima. Então o Senhor ensina-nos de que uma vida sem ansiedade equivale a uma vida de fé. E uma vida dominada pela ansiedade acaba por demonstrar falta ou pouca fé. Portanto, a conclusão lógica e o ensino por detrás desta argumentação do Senhor Jesus Cristo é que há uma incompatibilidade entre a fé genuína em Deus e a vida da ansiedade. Portanto, o ensino é que aqueles que de facto creem em Deus e que creem no cuidado de Deus e descansam no cuidado de Deus devem evitar a ansiedade, porque é um Deus que tem cuidado deles. Portanto, se Deus cuida das outras coisas menos importantes que Ele criou e garante a sua subsistência e provê tudo o que é necessário para eles viverem o dia a dia, então Deus não deixará de o fazer em relação aos seres humanos que Ele criou à sua imagem e semelhança. Portanto, o ensino do Senhor Jesus Cristo é que nós possamos descansar com fé na providência do próprio Deus que nos criou e que tem toda a sabedoria e todo o poder de reger diariamente as nossas vidas. Então, como aplicação para as nossas vidas, portanto, devemos primeiro reconhecer que uma vida de ansiedade constante não produz efeitos positivos na vida.
Antes, pelo contrário, acaba por ser prejudicial. E, em segundo lugar, uma vida dominada pela ansiedade é uma vida que demonstra pequena fé, ou mesmo falta de fé. Portanto, é uma vida que alguém que demonstra esse tipo de ansiedade está a provar, por outras palavras, que tudo depende dessa sua preocupação. Então, indiretamente, estará a dizer com essa atitude que Deus não é suficientemente capaz de cuidar dele, por isso é que ele tem que chamar toda a preocupação para si e tentar resolver os seus problemas do dia a dia. E exatamente o ensino contrário àquele que nós encontramos nas Escrituras. Portanto, a lição clara do Senhor Jesus Cristo, nesta parte do seu sermão, é que nós vivêssemos vidas tranquilas, vidas totalmente dependentes de Deus. E a dependência exige confiança. Portanto, nós só dependemos quando confiamos em alguém. Portanto, o que o Senhor está a ensinar aqui é que vocês têm um Pai. E Ele está a ensinar-nos isso. Por outras palavras, o Senhor Jesus está a dizer: qualquer filho que reconhece a capacidade do cuidado e da provisão do Pai, portanto, não vai viver dominado pela ansiedade. Portanto, vai depender do seu pai, vai confiar nas capacidades e na sabedoria do seu pai e no cuidado do seu pai, e isso fará com que ele se poupe daquela preocupação exagerada sobre o dia de amanhã. E nesse específico texto que o Senhor trata aqui, sobre a questão da vida, portanto, onde encontrará os alimentos, e sobre a questão do corpo em relação ao vestuário. Porque Deus dá o suficiente para nós vivermos o dia a dia. Que Ele, de facto, nos ajude, nos leve a uma introspeção e até a confissão, porque às vezes nós demonstramos na prática, com a nossa vida de ansiedade, que Deus é menos poderoso do que nós. Por isso é que nós temos que resolver as coisas à nossa maneira, e quando não conseguimos fazê-lo, então ficamos preocupadíssimos. Portanto, isso só demonstra que nós não temos tanta confiança, tanta fé nesse Deus que cuida de nós. E é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus estava a ensinar os seus discípulos e está a ensinar a todos nós, a dependermos cada vez mais de Deus, a confiarmos no seu cuidado e a olhar para a criatura inferior e a forma cuidadosa como Deus supre as suas necessidades. E esse exemplo devia animar-nos como filhos de Deus a descansar na sua providência e a dependermos cada vez mais dele. Que Deus de facto nos abençoe, alimente a nossa fé, consolide a nossa fé e de facto nos capacite e nos ajude a viver de forma tranquila e de forma completamente dependente do seu cuidado e da sua graça. Amém. Um fim de semana abençoado a todos os irmãos e até a próxima sexta-feira.